Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bicalho Podcast, programa que conta histórias inspiradoras, que fala sobre coragem, determinação e fé. E hoje nós vamos falar de mais uma história dessa, a história do Fábio César Campos, engenheiro, pai, empreendedor, vai contar sobre sua trajetória, sua história no Brasil e o que te trouxe até aqui nos Estados Unidos. Fábio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que tenho que agradecer, Bicalho, pela oportunidade de estar aqui. Hoje eu estou nos Estados Unidos, em função da Bicalho e de você principalmente. Obrigado. Mas tem uma pergunta que não quer calar. Natural de Juiz de Fora, mineiro ou carioca? Mineiro com coração carioca, né? Sou flamenguista e por isso a gente fala que o juiz forano, né, costuma ser mais carioca do que mineiro, porque a gente mora muito próximo do Rio, então assim, eu torço pro Flamengo, então o coração é carioca. Para quem não entende dessa questão, Juiz de Fora é uma cidade mineira que está mais ou menos a 300 quilômetros de Belo Horizonte e 200 do Rio. Então a influência do Rio de Janeiro é muito maior. E aí tem uma certa rivalidade lá com Belo Horizonte, que eles falam que Belo Horizonte é a roça grande. E a gente chama eles de Carioca do Brejo. É isso aí. Mas é uma cidade linda, uma das melhores cidades mineiras. Juiz de Fora é um centro de excelência, porque tem ótimas universidades, uma economia pujante na Zona da Mata. Fábio, queria saber um pouco do início da sua história, como foi a sua infância em Juiz de Fora e o início na engenharia. Então, eu venho de uma família que eu tenho 2 irmãos, um mais velho, um mais novo, eu sou do meio, né? Meu irmão mais velho é engenheiro também, civil, formado também na UFJF em Juiz de Fora, e meu irmão mais novo é da área médica, né? E meu pai sempre criou a gente em Juiz de Fora, que é uma cidade que a gente fala que é muito boa para morar e cuidar dos filhos, né? Foi o que eu fiz também, tentei fazer até certo ponto, né? Morar com meus filhos, moramos muito bem lá, só que chegamos agora a esse ponto de estar aqui agora nos Estados Unidos, né? Mas é uma cidade realmente assim maravilhosa para poder você viver, né? Então sempre tive um carinho muito grande pela cidade, mas o meu jeito de trabalhar fez com que a gente buscasse novos mercados e sempre atuando na região, não só em Juiz de Fora, mas sempre em região. Então eu tenho essa facilidade de estar viajando para outras áreas para poder construir novos desafios, né? É isso daí. Juiz de Fora, eu lembro, Fábio, a última vez que eu fui em Juiz de Fora, eu fui fazer uma palestra. E eu fui de carro de Belo Horizonte para Juiz de Fora. E quem foi me acompanhando foi o Guilherme, meu filho. Na época ele era mais novo, mas já morava aqui nos Estados Unidos há alguns anos. E algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro que ele achou a paisagem da estrada maravilhosa, as montanhas mineiras. Sim. E a outra coisa, ele achou a estrada muito perigosa, porque tinha muita mão dupla, né? O que não é normal aqui nos Estados Unidos, né? As rodovias aqui são fantásticas. Então, eu lembro que esses 2 detalhes me chamaram a atenção, até porque a 040 de BH para Juiz de Fora é uma boa estrada, né? Mas mesmo assim, ele achou muito perigosa, pelo que ele já vivia aqui nos Estados Unidos há alguns anos. Realmente ali é muito perigosa mesmo. E foi ali que eu comecei a minha vida, né? Quando eu estava trabalhando, eu sempre andava muito naquela estrada da 040, era uma via perigosa, principalmente para Belo Horizonte. Para o Rio de Janeiro é um pouco mais seguro. Né? Ela foi duplicada. Isso aí. Do Rio, de Juiz de Fora para o Rio mais cedo, né? Aí, eu lembrava que as viagens para o litoral carioca, sempre a gente tinha essa percepção. Quando chegava em Juiz de Fora, melhorava. Mais ou menos em Barbacena já melhorava bastante. Exatamente. Fábio, eu lembro que aqui antes, quando você chegou, a gente estava tomando um café, você falou que engenheiro guarda muito data, essas coisas, mas eu vou te provocar com datas aqui. Em 2001, você entra na UFJF, que é a Universidade Federal de Juiz de Fora. Mas mesmo como estudante, você já estava envolvido em grandes projetos como a Expo Minas. Conta um pouquinho pra gente. Isso aí 2001 eu ingressei, né, à Faculdade de Engenharia, né, incentivado
por sempre estar no canteiro de obras desde pequeno com meu pai era um empresário renomado em Juiz de Fora, sempre assim buscou muitos desafios também na empresa dele, na empresa que ele tinha e que ele tem. E assim, foi um exemplo para mim, né? Onde eu me inspirei para fazer o curso de engenharia civil. Ingressei no primeiro semestre de 2001, né? Cursei a faculdade de engenharia de uma maneira muito legal e num momento muito bom. Que eu entrei, eu lembro que eu ingressei na faculdade de engenharia no momento da engenharia estava ruim no Brasil. E saí em 2006 no momento que a engenharia estava muito boa. Então, assim, foi um momento fantástico para mim, para minha carreira. E com relação ao Expo Minas, né, a gente tinha um nome lá que a gente dava de Conex. Foi teve uma visita da Faculdade de Engenharia ao Expo Minas. E nessa visita, a construtora que estava executando a obra era a Melo Azevedo, que é de Belo Horizonte, uma construtora grande. E nós fizemos lá um trabalho de visita ao local e acabei tendo a oportunidade de apresentar meu pedido de currículo para fazer um estágio. E eu me lembro de um engenheiro lá que foi quem me contratou como estagiário da Melo Azevedo, foi o Dr. Efren, me falando uma frase que eu não posso esquecer, que é: quem é visto é sempre lembrado. E eu guardei aquela frase e eu acabei indo lá quase todos os dias para fazer uma visita a ele para poder ele lembrar de mim, né? E com pouco tempo ele me chamou para poder ser estagiário e foi uma obra fantástica, onde eu aprendi muito. Muito do que eu sei hoje eu devo também a Melo Azevedo, né, que é uma das grandes consultoras do Brasil, e eu tive a oportunidade de ter minha única anotação na minha carteira de trabalho, né, que foi uma anotação de estagiário da Melo Azevedo. Então eu achei muito bacana essa época, ter tido essa experiência com eles. Tô sabendo que tem uma história curiosa de uma entrevista sua na UIM Mineração. Conta pra gente. Teve um programa de trainee que a UIM provocou lá foi em meados de 2005, 2006. E nesse programa de trainee foi alguns dias, né, de programas que tinham que fazer de entrevista com recursos humanos, RH da empresa, alguns trabalhos em grupos que você fazia, e você ia passando de nível, sendo selecionado, né, para uma outra etapa. E eu me recordo que eu cheguei até a última etapa, eu e alguns amigos. Eram algumas vagas, né, eram poucas, se eu não me engano, 2 vagas. E eu cheguei a ser selecionado para a última, que era a conversa com o diretor da UIM, né? E essa conversa aconteceu numa data específica, né? Até a pessoa do RH estava junto na hora da entrevista. Só que na hora que ele pegou meu nome, meu currículo e tudo que ele tinha lá com relação à minha descrição, ele viu que eu era filho de um dono de uma empresa que tinha um nome legal em Juiz de Fora e, assim, uma empresa muito grande, né? E ele falou, e ele era colega de trabalho dele, falou: mas você é filho do seu Sérgio? O que você está fazendo aqui? Aí eu espantei, falei: eu já cheguei até no estágio final, o que aconteceu, né? Ele falou: não, peraí, seu pai é um grande empresário, tem uma grande construtora, a gente vai investir, eu lembro disso, nós vamos investir no seu trainee para você sair daqui para o mercado depois e trabalhar com ele. E aquilo bateu em mim, eu falei assim: peraí, mas não era isso que eu vim fazer aqui, eu vim aqui para trabalhar para a UIM. E aí eu me lembro que eu saí da entrevista, tudo bem, eu entendi, né, os motivos, e a responsável pelo RH ainda falou: você me desculpa, mas eu achei que você ia ser um dos selecionados. E eu falei com ela essa frase, exatamente assim: se eu não for trabalhar na UIM, que eu vou ter minha própria empresa. E aquilo ali me ajudou a montar o meu sonho da minha própria empresa. Depois daquela entrevista eu vi que, assim, um caminho legal seria ter a própria empresa, e foi o que eu fiz realmente. Em 2006, antes de formar, você abre a Viaplan. E na hora que eu vejo a sua história, eu me identifico, porque quando eu abri a Bicalho, eu estava no último ano do curso. Eu fazia um estágio e, obviamente, eu não podia praticar algumas coisas que eram de advogado. Mas alguns trabalhos que não eram privativos de advogado, a empresa passou a terceirizar comigo. Abrir, fazer alguns registros, algumas coisas. E eu comecei antes mesmo de concluir o curso. Então, houve uma conexão aí entre as nossas histórias. E como foi essa fase? Pois é, 2006, logo que eu me formei, eu formei em setembro, um pouco antes, em junho, eu montei a Viaplan Engenharia, né? Foi até um incentivo do meu pai também. Ele viu assim que ele viu que eu ia para esse caminho, né, de ter o próprio negócio. Te confesso que não é fácil
Muito pelo contrário, é muito difícil, ainda mais você começar uma construtora no ramo que eu trabalhava, que eram obras públicas e obras industriais, que são obras mais pesadas. É um negócio que exige um pouco mais de experiência. E eu tinha experiência do meu dia a dia com meu pai, né, que ele trabalhava nesse ramo. Então isso foi um facilitador do que eu tinha, mas eu te falo que não foi simples, não foi fácil, né, o início. Mas logo que eu formei, eu já comecei, igual eu te falei um pouco antes, o mercado na época estava bom para engenharia, o mercado estava bom para construtora. E eu aproveitei essa onda e fui surfar ela. Então, assim, eu comecei com grandes desafios em empresas assim altamente técnicas. E isso me ajudou muito pro meu crescimento muito rápido. E eu falo que quem empreende, né, e começa o próprio negócio na unha, igual você fez, né, faz com que a gente desenvolva uma série de habilidades. E você não se torna aquele empresário de escritório, né? Ou seja, você tem que literalmente cruzar, ir para a área, cabecear e aprende de tudo um pouco, né? E é isso mesmo que aconteceu, Bicalho. Foi exatamente isso. Logo que eu montei a empresa e comecei os meus primeiros trabalhos, eu me recordo que eu jogava nas 11 literalmente, né? Que a gente fala. Então, eu tinha uma funcionária administrativa que cuidava da parte burocrática de banco, na época, muito banco, né? Fazia folha de pagamento, a parte de contato com contabilidade, né? Só que a parte de orçamento, a parte de compras, gerenciar a obra, tocar a obra e buscar novos negócios era minha. Então, assim, era um negócio realmente muito desgastante, mas que me preparou para ser um profissional mais completo, né? E conseguir crescer sabendo de todas as áreas da empresa. Eu acho isso muito importante, né? Você começar sabendo um pouco de tudo, né? E de uma maneira muito correta, isso é importante para você conseguir crescer, né? E foi o que aconteceu. E eu vinha no futuro, logo que eu montei a empresa e comecei esses trabalhos, logo em 2008, eu comentei que eu tive um irmão que formou engenharia 2 anos antes de mim, eu convoquei para me dar uma força, porque eu já não estava aguentando jogar nas 11. Eu precisava de uma pessoa para dividir a bola comigo. São as dores do crescimento, né? Isso daí. E assim, nada melhor do que no âmbito familiar, né? Então, eu convoquei o meu irmão para poder trabalhar comigo e foi um sucesso. Ele virou meu sócio, né? E nós crescemos junto aí ao longo desses anos. Aí a Viaplan voou com ele junto comigo. Fábio, a Viaplan chegou a ter um reconhecimento regional importante, realizar obras de destaque. O que mais te orgulha dessa fase? 2008 até 2011, realmente foi assim, foram muitas obras. E em 2012 a gente recebeu um reconhecimento do Centro Industrial de Juiz de Fora, reconheceu a Viaplan como uma empresa do ano que a gente foi premiado, né? E foi um ano, realmente os anos anteriores foram muito fortes, muito assim, promissores e realmente a gente conseguiu vencer, né? E buscar sempre obras com qualidade, resultado, com melhores resultados possíveis, né? E tudo dentro do cronograma, né? É o que a gente sempre fez. A gente brinca que a gente tinha um problema com prazos de obra e a gente não conseguia entregar a obra no prazo. Isso para engenharia é terrível, porque não é uma produção que a gente pode falar industrial, tem muita parte artesanal, né, Fábio? Então, mas aí é que tá. A gente falava que a gente não entregava a obra no prazo, por quê? A gente sempre entregava antes. Uau! Então, assim, que legal. Isso aí que era o grande incentivo para a gente poder estar crescendo e mostrando nossa força no mercado, era justamente isso. Vou te contar um segredo. Toda vez que o engenheiro me passa uma perspectiva, quando é uma obra, uma construção, e eu tenho que analisar algum contrato e o cliente me fala, coloca 4 meses a mais, sempre. Isso está dentro da margem de tolerância da obra. Então, isso era uma coisa que a gente Parabéns, a gente não gostava de fazer, muito pelo contrário, a gente planejava muito bem a obra. E quando a gente via que essa obra ela ia ter algum problema, é claro que obras têm seus problemas, não vou negar, a gente se preparava para aquilo e tentava buscar, mesmo que dobrando turno, a gente tinha aquela vontade de entregar realmente no prazo ou antes do prazo. A não ser que acontecesse algum problema, algum imprevisto que não fazia parte daquele cronograma. Aí realmente você tem que postergar o prazo um pouco, mas tudo dentro da legalidade. Isso mostra que o visto de habilidades excepcionais foi mais merecido que nunca, viu, gente? É isso aí. Mas aí chega um novo capítulo, a ideia de viver nos Estados Unidos. Como surgiu isso? Isso aí foi um fato que aconteceu em
o que eu te falei, 2017, outubro de 2017, eu conheci um amigo através de amizade das crianças na escola. A minha esposa e a esposa dele eram amigas e provocaram uma reunião entre nós, né? Então foi em outubro de 2017, eu tive esse encontro. E nesse primeiro encontro, esse amigo meu falou que tinha um ex-funcionário dele que estava trabalhando nos Estados Unidos, na região de Fort Myers, na época, e trabalhando com obra. E esse ano a gente estava vivendo um momento ruim de obras no Brasil. E eu estava assim, pensando em novos negócios. Só que aí surgiu logo esse, né? E aí eu me recordo que foi o nosso primeiro contato, e nós saímos daquela conversa ali naquele domingo, foi um domingo à tarde, com a missão de segunda-feira conversar de novo. E na quarta-feira, depois dessa data, 3 dias depois do nosso primeiro encontro, nós estávamos fechando uma passagem para os Estados Unidos para dezembro. Uau! Onde nós viemos passar aqui uma semana e eu vim conhecer um pouco mais de obra. Então eu rodei muitas obras aqui em 5 dias, né? E foi uma história muito legal essa nossa vinda junto aqui para poder conhecer um pouco de obras aqui. Eu gostava daquilo, né? E eu achei muito mais fácil, vamos dizer assim, né? E muito mais prazeroso do que no Brasil. Eu comecei a ver com outros olhos a possibilidade de morar aqui. E nessa obra que vocês começaram, nessa viagem que vocês começaram a pesquisar sobre imigração, tudo isso? Foi exatamente nessa viagem, assim, já voltando quando a gente voltou dessa viagem, foi em dezembro, né? A gente voltou com a meta de falarmos todos os dias sobre os Estados Unidos. Aí foi um negócio interessante. Você vê pouco tempo de contato um com o outro, e nós logo já pedimos, assim, nós conversamos de falar todos os dias sobre os Estados Unidos. Então foi um negócio muito, muito intenso que a gente viveu nesse momento. Sim. E como foi a escolha do visto, tudo isso? Isso foi até uma história interessante que a gente não sabia ainda para onde, era tudo muito novo, né? Então fomos pesquisar para que caminho que nós vamos. Primeira coisa, contratar um advogado de imigração. E por coincidência dessa primeira viagem que nós fizemos, tocou um telefone desse meu amigo lá com uma mensagem, e ele estava conversando com um advogado que na verdade era o Vinícius Bicalho. Só que era uma outra causa de outro negócio que estava acontecendo na família dele lá, e que veio a calhar de ter uma possibilidade de um visto, de um trabalho de migratório, né? E ali surgiu toda essa conversa, né? E pesquisamos sobre o Vinícius, no caso, e sobre outros advogados, e falamos, não, vamos entrar com o Vinícius. Sentimos firmeza, sentimos vontade, sentimos que, assim, deu para ver que a seriedade era muito grande. E aquilo ali que incentivou a gente. Logo que, no final de dezembro, tivemos o primeiro contato, né? Ele teve o contato com o Vinícius, e eu ingressei nessa reunião logo depois, no início de 2018, janeiro, onde a gente teve um primeiro contato em Juiz de Fora, para poder entender sobre o visto, né? Essa história é hiper interessante, porque esse amigo do Fábio, o nosso escritório no Brasil advogava para uma clínica. E a esposa dele estava saindo da clínica, ela era uma das sócias. Então a gente estava tendo algumas reuniões ali difíceis, né, para tentar compor essa dissolução parcial da sociedade. E chegamos a essa solução. E na reunião final, surgiu o assunto dos Estados Unidos, eu falei, né, que a gente tinha clientes que a gente ajudava, mostrei o guia que a gente ia fazer para a Anshan, e acabou que de um cenário de adversidade que a gente estava, começou a surgir a possibilidade de trabalhar junto, e onde nós nos conhecemos. Exatamente. Depois a gente teve uma vez lá em Juiz de Fora, eu lembro que a gente foi num restaurante que você fez a obra, você até falou mesmo. isso pra gente. Isso mesmo. À época, e começou esse trabalho, e felizmente o Fábio fez o processo todo da forma correta, consular, seguiu assim à risca as orientações para fazer da forma mais segura, que é importante, né, Fábio? E não foi fácil, né, Vinícius? Nós sabemos o que a gente passou pelo seguinte, a escolha do visto. Vamos lá. Eu comecei escolhendo pelo L1. Pelo nosso planejamento, nossa visualização do meu processo, era o mais indicado na época. Chegamos a montar a empresa. Sim. Nos Estados Unidos, chegamos a alugar um escritório. Só que é o que eu falo, a gente entrega esse processo na mão de Deus também. Sim. E o processo L1, ele era um processo que eu vi que para o meu ramo de engenharia aqui nos Estados Unidos, aqui tem muito subcontractor, né? E lá no Brasil é diferente. Lá eu tinha 100 funcionários debaixo da minha diretamente ligados à minha empresa, né? Contratados diretamente. E aqui é diferente.
E o L1 ele tem uma série de requisitos, né? Para você cumprir e depois revalidar o processo, né? Então aquilo ali me incomodava um pouco, né? E eu me recordo que foi um ano de indas e vindas aos Estados Unidos, montando esse processo. E eu me recordo que, assim, você não precisava de trabalho. Foi onde a gente falou assim, você falou, Fábio, não, peraí, você não precisa de trabalhar só com engenharia, né? Você pode trabalhar no L1 com outros processos, assim, que você é um empresário, você consegue liderar outras coisas. E começamos a ver, chegamos a ver empresa de frango no balde, que eu me lembro, a gente tentou montar, iria montar uma empresa, que aí teria um número de funcionários que aí... olhar uma franquia disso. Uma franquia. Então, assim, várias outras empresas, a gente chegou a pesquisar muitas coisas. Eu cheguei a ver até negócios de embelezamento facial, aqui, estética, né, facial. Mas, assim, são coisas que realmente, assim, eu vi que não ia dar certo. Eu entendo de obra, eu entendo de construção. E foi hiper acertado. E eu falei, eu preciso de construir. Então, assim, a empresa foi aberta, tudo foi formatado para isso. Mas aí é o que eu falo, tá na mão de Deus. Veio a pandemia. Um pouco antes da pandemia, a gente resolveu, né, na verdade, eu falei, eu acho que eu me encaixo melhor com o visto EB2. Tivemos uma reunião aqui em Orlando, né? Você já estava morando aqui na época. E tivemos uma reunião aqui que foi assertiva essa mudança para o visto EB2. E começamos o processo tudo de novo. Né? Então vamos dizer que foram 2 anos de trabalho intenso para voltar na etapa 0 e começar tudo de novo. E assim que tomamos a decisão de começar, veio a pandemia logo depois. Exatamente. E foi uma decisão hiper acertada, que o L1 é um excelente visto, só que o L1, eu falo que muitas vezes ele tem um conflito de interesse entre o que o empreendedor quer resultado e o que o governo americano quer. O governo quer uma estrutura relativamente significativa, muita contratação de mão de obra, e eu lembro dessa fase que buscou a possibilidade da franquia, outros negócios, chegou a olhar outra questão de uma parceria com construtora, enfim, só que não encaixava, né? A coisa não encaixava. E acabou que aí vamos pro EB2, né? E é um visto muito desgastante, mas assim, que dá certo. Ele tem seu caminho correto, eu sei disso. Ele funciona, tá? Mas para o que eu estou acostumado, eu vi que não ia dar certo. E o EB2 te deixa mais leve, porque você não tem essa obrigação de renovação, você pode se permitir ter o tempo da curva de aprendizado e maturação dentro dos Estados Unidos. Então, acredito que, às vezes, um passo atrás são alguns na frente. Não chegamos a aplicar o L1, aplicamos o EB2 e deu certo. Isso aí foi interessante, que logo que a gente juntou a documentação, eu me recordo que meus filhos nunca tinham vindo nos Estados Unidos. E eu tinha agendado uma visita aos Estados Unidos com ele pela primeira vez, e eles não sabiam disso, 2020. Foi no auge da pandemia, onde todos os voos foram cancelados, inclusive o meu. Né? E aquilo não foi por acaso, né? A gente colocou o processo na prateleira, né? E aguardamos o melhor momento, que a gente não sabia o que estava acontecendo, né? Foi um trabalho muito interessante. E logo que liberou em 2022, meus filhos vieram pela primeira vez aos Estados Unidos e conheceram isso aqui. E eu me recordo que quando nós voltamos, foi em outubro de 2022, na hora que a gente chegou no aeroporto, eu perguntei para ele, vocês gostaram da viagem? A gente viveu 15 dias de Estados Unidos sem ser muito turismo, né? Como se estivesse vivendo aqui. E logo que voltamos, eu perguntei, vocês gostaram? Vocês querem morar lá? E todos eles falaram, sim, papai, nós queremos. Que legal. 7 dias depois, nós entramos com o nosso processo. Aí eu dei o ok e foi protocolado o nosso processo do EB2. Eu precisava daquela confirmação da família para estar todo mundo junto nesse momento. Né? E foi um processo legal, porque logo que entramos com o processo em 2022, em outubro, o processo foi julgado muito rápido. Ele foi analisado muito rápido. E eu me recordo que 30 de março do outro ano, 2023, você me ligou para dar os parabéns que o processo tinha sido aprovado. Que era só aguardar a entrevista. Só que isso daí que é o processo demorado. Demorou, que né? Foi muito desgastante, assim, a espera, né? Mas, assim, tudo no momento certo. É o que a gente fala. Essa questão da entrevista, depois da pandemia, criou um backlog no consulado que tá terrível, né? E eu te falo que até hoje a minha percepção é que não foi normalizado. Enfim, impressionante. E o problema é que eu falo que processo aprovado, a chavinha na cabeça já virou para os Estados Unidos, você já tem dificuldade de fazer planos para o Brasil, exatamente. Mas tem que aguardar aquela confirmação. E foi um momento muito forte na minha carreira no Brasil, e tudo correu muito bem. Nesses 2 últimos anos, aguardando a entrevista, consegui concluir obras assim muito complexas.
E deu tudo certo, porque assim que eu finalizei a minha última obra, assim, mais complexa que eu estava fazendo no momento, foi o período realmente que eu poderia estar vindo para cá. Então casou tudo direitinho, as datas, tudo certinho, pra gente poder estar aqui agora com tranquilidade para poder viver o sonho americano, né? Fábio, agora em julho de 25, com a família em Orlando. Como foi essa transição? Como está sendo essa transição? É um marco, né, para nós. O motivo de ter vindo em julho foi o seguinte: como eu falei, eu terminei algumas obras complexas, no Brasil, e me proporcionou eu ter tranquilidade para poder estar vindo para os Estados Unidos para poder fazer essa mudança, porque realmente você tem que virar a chave. E se você, eu penso assim, tá? Se você vem um pouco com a cabeça lá e um pouco com a cabeça aqui, você não trabalha nem lá nem cá muito bem. Então, assim, eu tive que dar focar o pensamento aqui e o principal, achar a data certa para vir. Isso aí que é o mais complicado, quando você fala assim, estou indo, a ficha cai. Então, realmente, assim, depois da entrevista nossa que foi em abril, e aí eu realmente recebi o ok do consulado americano que eu tinha sido aprovado e eu poderia estar vindo para cá, tem um período, né, de 6 meses para a gente poder estar entrando no país. E eu conversei com a minha família e chegamos à conclusão de que não valeria a pena a gente vir para os Estados Unidos e voltar para lá, sendo que o período letivo aqui começa em agosto. Então, o que motivou minha data? Foram os filhos, né? A gente colocou como meta eles começarem um ano letivo já na escola americana. Então, a gente colocou, e como começa em agosto aqui, a gente colocou como meta chegar um pouco antes de agosto, que foi dia 30 de julho, e dar o início já para eles na escola americana aqui. Então foi assim, uma transição desde a entrevista em abril até todo o processo para poder vir, que não é fácil, foi tudo muito corrido, mas muito gostoso, tá? É muito tenso, mas a vida, depois que você chega aqui e consegue estabilizar as coisas, já estamos com 2 meses e meio aqui, você olha para trás e fala, valeu a pena, né? Que legal. Fábio, e agora? Quais são os planos daqui para frente? Então, agora coloquei já as coisas no lugar, né? Que o principal era a gente colocar as crianças na escola. Conseguimos atingir esse objetivo, conseguimos alocar a nossa casa, né? Esse pessoal não sabe que você tem a escola, ela é em função de onde é que você mora. Vinculado o endereço, é isso né? Aí. E para essa transição, nós buscamos um lugar onde as escolas eram boas. Então, assim, para poder dar um pouco de força para a família. Então, essa transição foi muito legal. Porque a gente conseguiu adaptar a família muito rápido, né? E agora, daqui para frente, o que está acontecendo? Eu estou, assim, me adaptando o meu currículo aos Estados Unidos, né? Já fiz um curso e estou fazendo mais um, só para poder me inteirar um pouco mais dos procedimentos no local, né? E o objetivo aqui realmente é agora fazer o que eu sei fazer, que são obras, né? E edificar uma nova vida, novos negócios aqui nos Estados Unidos, né? E essa mudança, o que ela representa para você, para sua família, esposos, meninos? Bicalha, a mudança para os Estados Unidos, o que está representando e o que eu acho que vai representar, assim, aqui a gente está tendo uma qualidade de vida que a gente está absurdamente melhor do que o Brasil. É complicado você deixar a família para trás, tá? Eu digo pais, irmãos, amigos, que você sempre teve junto ali, acompanhando toda essa história. Isso aí é a parte um pouco ruim da história, né? Mas hoje em dia com as redes sociais, com o celular e chamadas de vídeo, isso tem deixado isso um pouco mais leve, sabe? Mas agora, para os filhos, eu acho, e para a família, isso vai ser muito gratificante. Meu objetivo aqui agora, nos Estados Unidos, são 5 anos aqui no mínimo, que eu sei que é para a gente ter a cidadania americana. Eu já vi que eu nasci para morar aqui, né? Eu acho que você mesmo uma vez comentou que a gente não escolhe onde a gente nasce, né? A gente pode escolher onde a gente vai morar. Sim. E eu estou escolhendo aonde eu vou morar, né? Hoje com a minha família. Isso aqui é tranquilidade em termos de educação, de segurança. As escolas são maravilhosas, escolas públicas, né? São maravilhosas. Os filhos estão, assim, sendo muito bem orientados nas escolas. E nós estamos sentindo também que muito bem o local que a gente está morando, né? A infraestrutura da cidade é absurda. A qualidade de vida aqui é muito boa. Eu estou tendo momentos que eu nunca tive com a minha família,
né? Eu espero continuar com isso daí e ingressar no mercado americano de construções o quanto antes. Mas a ideia agora aqui, o que é? Edificar nossa família nesse novo cenário, que é os Estados Unidos. Esse ingresso ao mercado é questão de tempo. Um ponto aí que você falou, e eu sempre tive isso em mente com a Ana Paula quando nós viemos. Nossa ideia também é ficar pelo menos 5 anos para ter cidadania. Assim, já rompemos esse prazo, já temos a cidadania, e hoje eu não me vejo no Brasil, essa é a verdade. O bom de ter a documentação, vir todo correto como você vê, você tem a liberdade de ir e vir e não estar preso, né? Agora, Estados Unidos é o país que sempre oferece a oportunidade para você reconstruir. Outro dia eu vi uma colega falando que existe um país no mundo, talvez se você chegar com a roupa do corpo, você consegue em 1 ano poder, ninguém está falando de ficar milionário, nada disso, mas reescrever sua história. E esse país é aqui. Então você está no caminho certo mesmo, buscando entender quais são os procedimentos para se recolocar da forma correta. Eu não tenho dúvida que daqui a pouco você vai estar de fato no seu mercado, reinserido ou empreendendo e prosperando na sua área, porque a experiência que você tem do Brasil, ela não é jogada fora. Agora você tem que entender as regras do novo local, que são diferentes, né? Procedimentos diferentes, mas a experiência não se joga fora. É isso aí. O objetivo é esse mesmo, é trazer a experiência para o mercado americano. E eu tenho certeza que aonde eu estiver aqui trabalhando, eu sempre vou dar meu melhor, assim como eu fazia no Brasil. Então vai ser muito gratificante para todo mundo, tanto para o meu lado e para minha família, quanto para quem eu estiver prestando serviço. Eu acho que vai ser um negócio muito legal para todos. A relação ganha-ganha, né? Os dois lados vão ganhar. Fábio, sua história é inspiradora, várias pessoas sonham ter a coragem de fazer esse movimento que você fez. E é muito bom a gente ter a oportunidade de conversar com os clientes, que eles contam a história real, não aquela história comercial para vender ilusões. Eu falo que Estados Unidos é um excelente país, mas não é uma ilha da fantasia. Existem ganhos e perdas como qualquer decisão que a gente toma na vida, né? É isso mesmo. E é o que eu falo, eu estive sempre em boas mãos, tá, Bicalho? Né? Porque eu estou na sua frente, a gente sempre falou sobre isso em casa. Meu processo foi todo ele da maneira mais tranquila possível, mas a gente só colocou coisas que realmente acontecem, que aconteceram no meu dia a dia. Então isso tornou o processo muito legal, sabe? Eu consegui fazer todo o processo da maneira muito leve. As entrevistas todas que eu fui participar, em momento algum eu falei assim, será que vai dar certo? Eu já tinha certeza que ia dar certo quando eu fui aprovado a primeira etapa. Por quê? Tudo quando você faz com transparência e honestidade e da maneira correta, você vence. E vim para os Estados Unidos também, da maneira correta, com pessoas corretas ao seu lado, você vai vencer. É lógico, você tem que ter um planejamento, né, e dedicar ao seu planejamento do que você vai fazer e quando você vai vir. Agora, o sonho, desde que você começa ele é possível, sendo que você fizer ele da maneira correta. Ô Fábio, agora um detalhe que eu vou te falar, tudo que você falou da parte da sua adaptação, a facilidade hoje, né, celular, WhatsApp, redes sociais, você conversa por vídeo em tempo real. Eu estava conversando com alguns amigos que estão aqui há 25, 30 anos. E eles me contando que na época deles ia pro orelhão para ligar e escutava a ficha caindo, lembra? A ficha caiu, aquela expressão. Exatamente. E caía muito rápido, mal dava para falar. Ficava esperando a carta chegar do Brasil. E que tinha um determinado local que eles iam para comprar fitas de vídeo que passava o Fantástico, que saiu no domingo, no dia seguinte, eles conseguiam comprar. Então eu falo que hoje pra gente é muito fácil. É muito mais fácil. Enfim, obviamente a saudade bate, a gente sente falta de algumas coisas, mas aqui em Orlando é difícil até reclamar da comida, que você tem restaurantes brasileiros, supermercados brasileiros, você encontra tudo do Brasil, né? Orlando você não reclama de nada, que eu falo. É uma adaptação muito fácil. Muito fácil. Para brasileiro, ainda mais que tá chegando, Orlando é um lugar espetacular, né? Eu nunca imaginei de morar em Orlando, né? Eu tinha outra história que eu tinha montado, mas depois, colocando os prós e contras, Orlando foi onde a gente identificou melhor essa oportunidade que a gente está tendo agora aqui. Orlando é sensacional. Eu falo que não existe lugar certo nos Estados Unidos. Cada um tem o seu propósito. Tem pessoas que querem o Texas, outros a Califórnia, outros Boston, Nova York, enfim. Tem que entender o que faz sentido para você. Muitos desejam a Flórida e você vai buscar o que é o seu propósito. Fábio, a gente está chegando aqui ao fim. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está no Brasil, está na dúvida,
está naquele momento de tomada de decisão, vou para os Estados Unidos, tento visto, enfim, passa o que te motivou a fazer essa mudança. Isso é uma decisão muito pessoal, né? A gente não quer aqui forçar que ninguém tome a decisão, mas eu acho importante conhecer de quem passou pelo processo. O que eu tenho a dizer é o processo todo, ele é um processo muito pessoal, foi o que você falou, Vinícius. Se você tem a vontade de vir para os Estados Unidos, primeira coisa, procurar pessoas sérias, né? Eu fiz esse trabalho de buscar o melhor caminho para o meu processo e encontrei na Bicalho o melhor para nós no momento. Sempre muito dedicado a seguir as regras, e é o que eu gosto de fazer. Então, assim, se você está hoje pensando em vir para os Estados Unidos de maneira legal, o conselho que eu dou procure a equipe da Bicalho, né? O pessoal lá é altamente capacitado para poder te encaixar no melhor cenário possível. Pode ser que o seu cenário seja não dá para vir, tá? E eles vão te falar isso. Você pode ter certeza disso. Mas se for possível, em alguma lacuna ali que você se encaixe para poder vir da maneira legal, você vai ser bem orientado, vai ser bem conduzido para poder estar aqui. Eu acho que é isso. Se você tem essa vontade, basta acreditar na equipe da Bicalho. E o Vinícius é um cara que é super aberto e super fácil de conversar. Então sempre eu tive esse relacionamento muito bom com o Vinícius e foi o que facilitou muito também a nossa vinda para cá. Fábio, obrigado, sua história é inspiradora. Eu acho que várias pessoas que estão assistindo o vídeo vão identificar na sua história algumas coisas que podem mudar a história delas. A gente acha que o que a gente fez no Brasil não vale nada, vale muito. Eu brinco que o brasileiro é humilde. Tem muitos brasileiros muito bons, mas que eles muitas vezes não dão o real valor que a sua história merece. E para você que está no Brasil e deseja construir um novo capítulo na sua vida, esse episódio está imperdível. Continue nos acompanhando. Até a próxima.